Mas você tá. Amém. Certo? Sem demorar muito, eu vou chamar a ministra, certo? Por conta da hora ali. E aí o pessoal que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Chamar a missionária que vai para Portugal. Suba. Eliane. Toca fogo, menina. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Obrigada, louvor. Amém. Deus é bom, Ele sabe trabalhar. E eu não combinei nada com louvor sobre o que eu iria ministrar, nem combinei nada com o pastor Hinaldo, mas o Senhor veio conduzindo de acordo com aquilo que vai ser falado na sua palavra, né? Então o louvor vem, prepara a terra, vem tangendo. O pastor Hinaldo trouxe uma palavra, né, de refrigério. E é sobre isso que o Senhor quer nos acrescentar nessa noite. Amém? O tema da ministração é o descanso na fé. E como o Espírito já falou, né, através do pastor, existem pessoas que aqui estão cansadas, né, e eu não sei quem é, não conheço, mas se o Espírito falou é porque Ele conhece cada um de nós, né? Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Então talvez você tenha chegado aqui nessa noite cansado e tenha dito, Senhor, eu estou cansado, né? Não sei quais os motivos. Talvez você esteja cansado de tanto lutar com seu marido e não ver mudança. Talvez você esteja cansado de orar por seus filhos e no natural você não está vendo eles aqui. Talvez você esteja cansado por uma circunstância que se levantou. Talvez você esteja cansado por um problema que você está passando. Talvez você esteja cansado por uma dificuldade financeira. Talvez você esteja cansado do trabalho. Você trabalhou muito, chegou aqui cansado. Existem muitos motivos, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que traz descanso para a nossa alma, né? Então, o Senhor, essa noite, Ele quer nos trazer refrigério e nos levar para um lugar de descanso nele. Amém? Então, eu não tinha nem separado esse versículo, mas o Senhor tratou ali comigo e eu vou ler. Salmo 91, bem conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Então, existe um descanso à sombra do Todo-Poderoso. Existe um lugar de habitação, existe um lugar, uma sombra onde nós podemos ir lá e buscar descanso e buscar refrigério para a nossa alma, sabe? A nossa vida cristã, ela não está livre de dificuldades, né? Talvez tenha pessoas que digam assim, acho que se eu aceitar Jesus, vai ser uma maravilha. Eu vejo os crentes tão alegres, tão felizes, pulando, correndo, saltitando. Então, estou meio na dúvida se eu aceito Jesus ou não. Se eu aceitar Jesus, eu acho que vai ser um mar de rosas. Deixa eu te dizer, não é bem assim, né? Então, nós continuamos passando por circunstâncias que se levantam sobre nossas vidas, como na vida de todo mundo. Mas no Senhor é possível a gente encontrar descanso. É possível a gente passar pelas dificuldades, pelas circunstâncias, sem pesar, né? É possível a gente passar e encontrar descanso nele, né? Tudo é passageiro, né? A alegria que nós temos hoje, amanhã pode se transformar em choro, mas também o choro que nós temos hoje, amanhã se torna em alegria. Então, nós sabemos que em todas as circunstâncias o Senhor está conosco. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, assim como Salomão já dizia, né? Há tempo para todas as coisas, né? Tempo de chorar, tempo de rir. Então, mas em todo o tempo, o Senhor está conosco. Amém? Vamos começar. Abra sua Bíblia. Não, antes de você abrir a Bíblia, eu quero trazer aqui a tradução dessas duas palavras. O tema da ministração é descanso na fé. Então, eu quero trazer
a tradução do que é descanso. Eu pesquisei descanso, tem uma tradução que diz assim, que descanso é um período de folga, é um repouso, é uma maneira de se comportar que denota tranquilidade, sossego, paz de espírito. Isso é o descanso. Mas o tema da ministração é descanso na fé. E fé é confiança absoluta. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, convicção das coisas que nós não vemos. Não é isso? Então, o descanso na fé logo vai ser ter tranquilidade e paz de espírito na certeza daquilo que esperamos. Amém? Então, agora abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. No capítulo 2, versículo 2 de Gênesis, diz assim: No 7º dia, Deus havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, no 7º dia, o Senhor descansou porque Ele concluiu a sua obra. Grava bem essa palavra, Ele concluiu. Agora abre comigo lá em João 19:30. Aqui em João 19:30 é na crucificação de Jesus. Eu vou ler a partir do 29. Que diz assim: Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Jesus já estava na cruz, né, crucificado. Então, embeberam uma esponja no vinagre e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. E Jesus, tendo provado, disse: Está consumado. E com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Amém? Então aqui, quando Jesus diz está consumado, ele diz está feito. Ele terminou a sua obra. Então lá em Gênesis o Senhor descansou depois que concluiu a sua obra. E aqui em João diz que Jesus, ele entregou o seu espírito depois que terminou a sua obra. Depois que ele disse que estava consumado. Então, lá em Gênesis, Deus estabeleceu um dia para o homem ter descanso. Certo? Deus descansou da sua obra, tudo já estava pronto. Ele quis dizer, tudo está pronto para o homem. O jardim está pronto, tem comida, tem rio. Tudo que o homem precisava estava ali, no jardim. E aí Deus descansa, porque Deus queria ensinar o homem a dizer assim: quando você descansa é porque tudo já está provido. Eu já te provi de tudo, então você pode descansar. E aí quando Jesus diz está consumado, ele também terminou a sua obra. E aí ele diz: você agora pode ter descanso. Amém? Lá em Mateus 11:28, vamos lá. Jesus diz bem assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então Jesus diz assim: venham até a mim, que em mim vocês encontrarão descanso. Então, para ter um descanso, nós só precisamos ir até Ele. Ele não disse assim, faça isso e isso e depois você descansa. Ele diz, não, venha até mim. E você vai ter descanso. Ah, mas eu estou cansado, eu estou com isso, com aquilo. Ele diz, então troca de fardo comigo. Pega o meu fardo, que é suave e que é leve. Né? Pega tudo aquilo que está te deixando cansado e entrega para o Senhor. Porque às vezes a gente quer fazer 1001 coisas, cuidar de 1001 coisas, às vezes coisas que nem dependem de nós. Porque o que depende de nós é o que nós podemos fazer. Mas às vezes a gente está cansado e sobrecarregado de coisas que a gente não pode intervir. Coisas que dependem de outras pessoas. E a gente fica cansado e sobrecarregado em coisas que nem dependem da gente. Né? A salvação de outra pessoa não depende da gente. A gente vai orar, a gente vai interceder, a gente vai agir em amor. Mas a própria Bíblia diz assim, quem te garante que aquela pessoa vai ser salva, né? Então, às vezes a gente está cansado, sobrecarregado por coisas que não dependem de nós. Não estou dizendo para você desistir de orar pelas pessoas, não é isso, me entenda. Mas não precisa você se angustiar, você ficar com esse fardo, com esse peso, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Né? A gente não vai, por mais que eu ame uma pessoa, e eu deseje que ela esteja com o Senhor, que ela prove da bondade de Deus, eu não vou conseguir enfiar essa palavra goela abaixo se ela não quiser. Né? Nem o Senhor faz isso. Né? Então, às vezes, a gente está cansado de tanto tentar com as pessoas, mas descansa. Descansa. Descansa no Senhor. Porque o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. Às vezes a gente pensa, não, se eu convidar a pessoa assim, e levar ela para tal dia assim, e se for no dia daquele ministro assim, e se for assado, e se tiver um negócio na casa dela para ser assim, aí nesse dia pode ser que essa pessoa aceite Jesus, porque ela, às vezes a gente fica calculando, planejando, mas é o Espírito Santo que convence. Né? É engraçado, minha filha, ela convida muitos amigos dela para vir para a igreja. E aí ela, quando vem um convidado, ela fica preocupada com o mover. Ela diz assim, mas essa pessoa, assim, ela não é acostumada com mover. Aí fica, Senhor, que não tem mover, que não tem mover. Aí eu digo, mulher, tu quer ensinar o Espírito Santo, ele sabe. Às vezes a gente pensa que aquilo vai escandalizar uma pessoa. E às vezes o Espírito Santo está quebrando coisas ali naquela pessoa. Está destravando coisas. Não é? Então o Espírito Santo, ele sabe como conduzir as coisas. Ele sabe como fazer, ele sabe como se mover. O pastor Eliezer mesmo. Ele conta, né, o testemunho de como ele, né, ele rejeitava o mover. Ele olhava assim e julgava as pessoas. E quando ele viu o povo tudo caindo na igreja, ele se agarrou assim numa pilacha. E o Espírito Santo, veja que o Espírito Santo não deixou de agir por causa dele, porque senão ele vai ficar escandalizado. Não, o Espírito Santo se moveu da mesma forma. E ele foi alcançado. E quem se move hoje é ele, né? Então, o Espírito Santo, ele sabe como se mover, ele sabe como conduzir as coisas. A gente só precisa fazer o que cabe a nós. Orar, interceder pelas pessoas, amá-las. Né? Se as pessoas não estão ouvindo o que você está falando, então só ama. Já teve pessoas que o Senhor disse, não, que eu falei, e a pessoa assim, e o Senhor disse, não fale mais. Não fale mais, só ame. E a gente vê assim que o Espírito Santo, ele sabe como conduzir as coisas. Né? Então tem pessoas que elas não vão ser alcançadas pela palavra, não vão ser alcançadas por uma ministração, mas podem ser alcançadas por um testemunho de vida, de olhar para a vida da gente e dizer assim, rapaz, ou num momento de desespero, aquela pessoa corre para a gente e diz assim, ei, vem cá, porque em você, eu sei que se você orar, essa situação vai mudar.
Então, não desista das pessoas, mas também descanse. Descanse que o Espírito Santo ele sabe conduzir as coisas, né? Não buscar Jesus nos deixa sobrecarregados. Veja só, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu me lembro de quando eu não era convertida, né, quando eu não conhecia Jesus, algumas pessoas às vezes me convidavam assim, para ir para um culto ou para uma célula, e eu não rejeitava, né? Eu dizia assim, eu não rejeito a palavra, mesmo eu estando toda errada, mas eu não rejeitava. Então, quando alguém me convidava e eu ia para uma igreja, quando eu vinha assistir o culto, tal, quando eu chegava em casa, eu dizia assim, eu estou me sentindo tão leve, depois que eu fui para a igreja, parece que, né, tirou um peso assim das minhas costas. Aí só que como eu não tomava a decisão de aceitar Jesus, quando era no outro dia o peso estava lá de novo. Então, o buscar Jesus, ele nos traz descanso. Ele nos traz um refrigério, sabe? Então, se você não aceita Jesus, esse refrigério, esse descanso vai ser só momentâneo. Mas quando a gente tem Jesus, aí ele diz, troca o fardo e a gente pode viver num descanso do Senhor. Amém? Vamos lá agora para o livro de Hebreus. Hebreus 4, a partir do 1. Que diz assim, portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos, para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-lo. Pois as boas novas foram pregadas, tanto a nós, quanto a eles, quanto aos judeus, ele está falando aqui. Mas a mensagem que os judeus ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Então, ele diz que a mensagem tem que ser acompanhada da fé. Amém? Agora, Colossenses 2:16. Diz assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Então, aqui, o escritor está dizendo assim, olha, não permita que as pessoas julguem vocês por causa de comida, de tradições, e aí ele fala do sábado. Não permitam que julguem vocês por causa do sábado, porque ele diz que o sábado é sombra das coisas que estavam por vir. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Então, tudo que tem no Novo Testamento é sombra daquilo que iria acontecer. Amém? O sábado é o sábado que o Senhor instituiu como descanso, não é isso? Mas na lei, o sábado era um dia para o descanso. Mas isso apontava para o descanso em Cristo. E em Cristo, agora, na graça, o sábado é um lugar de descanso. E é um lugar de descanso não para um dia, é um lugar de descanso para todos os dias, porque o próprio Senhor do sábado veio habitar em nós. Amém? Então, não se deixe julgar por tradições, por causa do descanso do sábado, porque o Velho Testamento é sombra do que haveria de acontecer. Então, Jesus, ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele veio descansar e habitar dentro de nós, né? Então, não é uma tradição, não é uma regra, mas é um descanso nele, para todos os dias, para todas as horas. Não para um dia da semana, mas para todo o tempo. Então, todo o tempo que você buscar ele, você vai encontrar descanso.
Amém? Agora eu queria perguntar a vocês. Mesmo a gente sabendo que Jesus é o nosso descanso, mesmo a gente tendo conhecimento de todas essas coisas, mesmo a gente sabendo que à sombra do Onipotente nós podemos buscar descanso, é possível nós estarmos conhecendo Jesus, servindo a Ele, cansados. É possível. Então eu vou dar alguns exemplos, vejam só. Moisés, ele estava cansado. Quando Moisés bateu lá na rocha, não foi porque ele não dormiu bem, ou, sei lá, brigou com a esposa e chegou lá e bateu na rocha, não. Ele estava cansado daquele povo, que só murmurava, só reclamava, só cobrava as coisas dele o tempo todo. Eu, lendo, me dá uma aflição com aquele povo. Imagine sendo real, Moisés ouvindo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, no ouvido dele. Moisés estava cansado daquele povo. Então, até algumas vezes que ele mesmo chega para Deus e diz, né? E aí Moisés vai e bate na rocha. Só que o Senhor não mandou ele bater na rocha. O Senhor mandou ele falar à rocha. O Moisés estava tão cansado, mesmo servindo a Deus, estava cansado. Outro exemplo, Elias. Elias fez grandes coisas, né? Desafiou lá os profetas de Baal, o fogo desceu do céu, aquela coisa toda. Aí quando Jezabel manda um recadinho para ele, dizendo que ia pegar ele, ele se esconde na caverna com medo, cansado. Estava cansado, estressado. E aí vem aquela afronta e ele foge. E outro exemplo é Marta. Marta, eu até a gente conversando com algumas mulheres e a gente comentou assim, o problema de Marta não era o servir. E nós devemos servir, o Senhor mesmo nos diz, né, que maior é aquele que serve. Não tinha problema de Marta estar servindo, o problema de Marta foi a murmuração. E ela olha para quem não está servindo. E ela olha para Maria e diz assim, mas Senhor, não se importa não que ela não está servindo, só eu que estou servindo. E às vezes a gente no nosso departamento, eu digo porque eu já liderei departamento, e eu pensava como Marta. E eu dizia, esse povo não pega junto não. Só eu que estou servindo, só eu que chego, só eu que faço aquela coisa. Precisa estar puxando o povo. Então, cansado. Né? E o Senhor não quer que a gente sirva a Ele dessa forma. Cansado, olhando para quem não está fazendo. Quem a gente vai prestar conta com o Senhor individual. Naquele dia eu não vou prestar conta com quem, olha, Senhor, eu vim prestar conta com o meu liderado do departamento que não servia, faltava. Não, o Senhor vai dizer, não, eu quero saber da sua escala, eu quero saber de você, eu quero saber como é que você estava me servindo. E não só o serviço mecânico, o seu coração. Como era que você estava servindo? Como era que estava o seu coração em me servir? Porque quando a gente, às vezes, queridos, existe um perigo grande em servir. Quando a gente servir é uma bênção, é maravilhoso. Mas às vezes, principalmente em igreja pequena, quando está começando, né, tem muita coisa para fazer e pouca gente para trabalhar. E às vezes, né, você se vira em 2, 3, 4 para fazer várias coisas. Você vai para ajuda um aqui, ajuda um ali, faz uma coisa, faz outra. Isso é uma bênção. Mas a gente precisa ter um cuidado que isso não se torne mecânico, ao ponto da gente esquecer a comunhão. E está servindo tanto, servindo tanto, servindo tanto, mas o coração está que nem o de Marta. E só serve, 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 faz tanta coisa, mas e a comunhão com o Senhor? Né? Então é importante os departamentos ter tempo de comunhão, né, de parar e dizer assim, essa conferência mesmo foi uma maravilha. Né? Eu mesmo amei quando disse assim, vai ter um culto de manhã para todo mundo que serve. Eu digo, ai meu Deus, que coisa tão boa. Porque em conferência, quando você está servindo, né, você tem 1001 coisas para fazer, para acontecer. Que você precisa, né, que as coisas saiam certo.
a igreja enche, vem pessoas, vem convidados. E, cara, quem é que não quer que quando chega um convidado na casa da gente, que tudo esteja ali organizadinho? Né? Todo mundo quer. A gente também quer que chegue pessoas convidadas aqui na igreja e tudo esteja fluindo bem. Mas a gente precisa também ter um momento de receber. E quando disse assim, os que estão servindo vão receber de manhã. Eita, é aquele momento que diz assim, pronto, aqui é o tempo da gente só receber. Eita, só dizer, eita, pai, que coisa boa. Porque a gente precisa servir, mas sem perder a comunhão. A gente vê, existe uma diferença naquele que serve com o coração, porque ele serve com alegria. Né? Não é só aquela coisa mecânica, não, eu estou escalada nisso e naquilo, e amanhã, na quinta eu estou escalada aqui, no sábado estou escalada ali, no domingo aqui, estou cumprindo todas as escalas, estou chegando no horário, amém. É muito bom, mas se não tiver a comunhão com o Senhor, é só trabalho. É só trabalho. Né? Então a gente precisa servir, sim, mas a gente, se o servir for mecânico, vai ser pesado. Vai ser pesado. Você vai ficar cansado e dizer, eita, estou escalado de novo, fui escalada não sei quantas vezes esse mês, agora estou escalada nesse departamento, amanhã estou naquele outro. Fica pesado, por quê? Porque você não está num lugar de descanso. Então, quando você está na presença, que vem o descanso, você serve com leveza. Você vai amar estar ali todo o tempo servindo, porque aquilo é prazeroso, Foi assim que a vida das minhas filhas foi ganha para o Senhor. Porque quando eu me converti, a minha filha mais velha estava entrando na adolescência, e ela não queria negócio com igreja não, porque na escola as amigas dela estavam querendo outras coisas, e ela queria ir junto. Só que quando tinha conferência, alguma coisa na igreja, eu dizia, eu vou de tarde para a igreja ajudar nisso, e você vai comigo, porque a gente está precisando de ajuda. E ela vinha para ajudar, fosse para decorar, encher bola, festa das crianças, e ela estava lá ajudando, né? Para ela aquilo não era ir para a igreja, né? Estava ajudando em alguma coisa, né? Mas isso foi ela mesma que me disse, né? Ela disse que começou observando que eu gostava tanto de estar ali, enchendo uma bola, decorando um negócio, ajudando numa coisa nem outra. E aí ela começou a dizer, minha mãe tem tanto prazer de estar aqui. E aquilo começou despertando algo nela. Agora, se eu não tivesse levado ela para me ver servindo, né? Talvez ela não tivesse sido alcançada, porque talvez só eu ficar em casa dizendo, você tem que ir para a igreja, porque agora eu sou crente, e aí você é filha de crente, tem que ir também. Talvez ela rejeitasse aquilo ali. Mas ela vê, né, o servir com aquele amor, ela diz, por que minha mãe serve com esse amor tão grande assim? Tem alguma coisa. Mudou assim, tem alguma coisa diferente na minha mãe. O que é? Então, o servir com amor alcança pessoas. Eu também me lembro que eu nem era crente. E eu fui visitar a igreja do meu irmão. E aí, eu não me lembro de nada que foi ministrado naquele dia, mas de uma coisa eu me lembro. No final do culto, ele disse assim, espera, que eu estava com ele, né? Precisava esperar por ele para ir para casa. Espera aí um pouquinho que a gente vai limpar a igreja para poder sair. Que ele era do diaconato. Então ele só podia sair depois que deixasse tudo organizado com o pessoal do diaconato. E estava lá o diácono rindo, varrendo a igreja, e um brincava com o outro. E eu digo, que alegria desse povo para varrer a igreja. Uma alegria dessa, e aquilo chamou minha atenção. E aí, como eu disse, eu não me lembro da administração, mas disso eu me lembro. Então, existe, né, uma graça, um favor de Deus, até para alcançar vidas, quando a gente serve a Ele, mas serve com amor. E a gente vai servir com amor quando a gente estiver descansado, quando a gente estiver descansado nele. Né? Ainda que a gente chegue cansado do serviço, mas quando chega na presença, parece que vem aquele refrigério, aquele cansaço vai embora.
Às vezes eu vim para a igreja, queridos, cansada, dizia, ai meu Deus, eu vou me arrastando de tão cansada que eu estou do trabalho físico, cansaço físico. Mas quando chegava na presença, naquele louvor, e parecia que aquele cansaço escorria assim, parecia que ia embora, né? Por causa da graça, do favor de Deus, do descanso que existe nele. Amém? Então é possível servir a Deus no descanso. Amém? Veja só, anotei uma coisa aqui. Deitar numa rede, preocupado, não é descanso. Você pode estar lá deitado numa rede e alguém passar e dizer assim, ó, está descansando. Mas se você estiver lá na rede preocupado, pensando mil e uma coisa, o que vai pagar, o que vai fazer, você não está descansando. Né? Se a sua mente não estiver descansada, seu corpo também não descansa, não. Não é verdade? E a nossa confiança, elas tem que estar em Deus e não em coisas. Porque às vezes a gente não está descansado porque a mente está preocupada com mil e uma coisas. Mas a gente tem que estar confiante em Deus. E aí eu lembrei da história de Eliezer, o servo de Abraão. Veja só. A Bíblia fala lá, eu não vou abrir não para ganhar tempo. Mas a Bíblia fala que antes de Abraão ter filho, ele chega para o Senhor e diz assim, olha, eu não tenho filho, já sou velho, minha esposa também, tal. Tem meu servo, Eliezer. Tudo que eu tenho eu vou deixar para ele. E eu acredito que o servo sabia dessa história, não sabia não? E aí o servo devia estar lá descansado, confiando em quê? Na herança. Ah, oxe, meu senhor é rico e diz que eu sou o servo fiel dele, tudo que ele tem ele vai deixar para mim. E aí, tá lá, Eliezer confiando na herança que vai herdar de Abraão. Aí Deus chega e diz para Abraão, Abraão, não, é ele que vai herdar o que você tem, não. Você vai ter um filho. A Bíblia não conta a história, né, de Eliezer, né? Mas imagine se a confiança dele estivesse na herança de Abraão. Ele ia dizer, pronto, lá só foi tudo. Perdi tudo. Abraão teve Ismael, depois teve Isaac. Aí teve a confusão lá entre as mulheres e tudo, e Elias dizendo, pronto, mas rapaz, um dia desse eu estava rico e agora não tem nada. Porque botou a confiança dele em coisas, em pessoas. A confiança da gente tem que estar em Deus, e não em coisas e em pessoas. Sabe? Quando o Senhor falou comigo, olha, confiar em Deus não significa dizer que tudo vai ser as mil maravilhas. Tem gente que pensa assim, Deus mandou eu fazer isso. Então, se Deus mandou, é porque Ele vai providenciar tudo, vai dar tudo certo. Mas existem circunstâncias que se levantam. E não é porque não é de Deus, não. Porque o apóstolo Paulo mesmo era de Deus, não era não? Deus não levantou ele para ganhar os gentios. E quantas circunstâncias não se levantou para a vida dele? Nem sempre obedecer a Deus vai ser um mar de rosas, não. As circunstâncias vão se levantar no caminho. Mas a gente precisa estar com a nossa confiança nele e buscar descanso nele. E eu me lembro quando o Senhor falou comigo, vá para Campina Grande, fazer a escola de missões. E eu pensei, o Senhor vai prover tudo. E aí eu fui, resolvi minhas coisas. Primeira coisa, uma pessoa lá disse assim, olha, apareceu uma proposta para mim ficar à frente de um projeto que tinha lá. Ele disse, olha, você fica à frente desse projeto, lá tem uma casa de acolhimento, assim, assim. E como você vai vir fazer a escola, você fica à frente. Lá tem tudo. Tem cama, fogão, micro-ondas, tudo. E você vai ter um quarto só para você. E eu digo, amém, é de Deus. Olha, Deus abriu as portas. Vou para Campina Grande, proveu tudo. Quando eu vou uns dias antes para Campina Grande para conhecer esse lugar e conversar com a pessoa nada de atender o telefone. E aí eu digo, vou ligar para o marido dela. Aí quando eu ligo para o marido, ele atende. Aí eu digo, sua esposa, eu quero falar com ela. Aí eu falo com ela, ela diz assim, eita, o projeto não vai dar certo mais não. Eu já tinha vendido tudo o que eu tinha aqui. Tudo, eu não tinha mais nada, só as roupas na mala.
E aí a pessoa disse assim, não vai ter mais o projeto. Aí eu digo, pronto, e agora? Vou fazer o quê que eu não tenho mais nada? E aí nessas horas, e a confiança estava em quê? No projeto ou em Deus? Eu digo, mas... E aí, na época, um casal que me apresentou, essa mulher ficou, preocupada, aquela coisa toda. Disse, e agora você vai fazer o quê? Eu disse, olha, eu vou vir, Deus mandou eu vir. Com projeto ou sem projeto, com casa, sem casa. O Senhor mandou eu vir, eu venho. E aí eu fui, aluguei uma casa, aí apareceu outra pessoa para dividir apartamento comigo, que também ia fazer a escola de missões. Aí a pessoa tinha uns móveis e ia levar. Aí eu digo, eu só tenho as camas para dormir, que eu já tinha dado para minha filha, peguei de volta. E aí eu fui. E eu pensei, vou arrumar um emprego em Campina Grande, né? E aí chego para procurar emprego em Campina Grande e cadê emprego? Não consegui emprego em Campina Grande. Eu digo, e aí? Mas não foi Deus que mandou eu ir? E eu ficava, como é que eu vou passar um ano em Campina Grande sem trabalhar? E aí, uma pessoa daqui que eu trabalhava aqui em Caruaru fez uma proposta para mim. Disse assim, não dá para tu vir para cá no sábado, não. Para tu trabalhar aqui no sábado. Tu passa a semana lá em Campina Grande. No sábado você vem para cá. Eu digo, tá. Eu digo, amém. E aí, eu comecei a vir. Aí eu ficava, Senhor, e agora? Eu vou trabalhar um dia na semana. Como é que vai ser esse negócio? E, queridos, o meu serviço era por produção, né? Era modelagem, então eu ganhava pelo que eu produzia. E pasmem, no sábado, o que eu produzia no sábado era o que eu antes produzia durante a semana inteira trabalhando aqui. Eu não sei como era esse negócio, não. Eu não sei como era. Então eu saía de Campina Grande 4 horas da manhã, vinha para cá. Chegava na fábrica aqui 6h30. Já ficava de 6h30, já ia direto para a fábrica. Trabalhava o dia inteiro. Quando era de noite, fechava a fábrica e entregava a chave para ele. Na segunda-feira eu voltava para Campina Grande. E o Senhor fez assim durante um ano. E nada faltou, nada faltou. Então, as circunstâncias vão se levantar. As coisas talvez não vão sair da forma que a gente planejou que fossem. Mas a certeza é que o Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. O Salmo 23 diz, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é aquele que está conosco. Então, fazer a vontade do Senhor, servir a Ele, existe um descanso. Não significa que não vai existir problemas, mas descanso vai. Amém? E existem lutas. E com isso eu quero finalizar. Existem lutas que o Senhor não nos chamou para lutar. Existem lutas que o Senhor só diz, descanse. Descanse, que a batalha é minha. Amém? Eu não sei para quem é essa palavra. Então existem lutas que você não vai precisar lutar. Porque o Senhor vai lutar por você. Amém? E quando a dificuldade vir, quando as coisas vierem à sua mente, a dificuldade de fazer, sabe o que é que você faz? Existe uma galeria da fé lá no livro de Hebreus, não existe? A galeria da fé. Pela fé, Abraão fez isso e isso. Pela fé, fulano fez isso e isso. E tem lá a galeria da fé, lá no livro de Hebreus. Quando as circunstâncias se levantar na sua mente, você busca a sua galeria. Porque eu tenho certeza que Deus já fez milagre na vida de cada um aqui, não já? E às vezes o diabo fica lançando, não vai acontecer, não vai ser, não vai ser. E aí você entra lá na sua galeria e diz assim, mas rapaz, naquele ano o Senhor foi comigo, assim, 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 e aconteceu. Eita, e daquela vez que o Senhor me livrou disso e foi assim, assim aconteceu. E daquela vez que eu achava que nada ia acontecer e tal, e aconteceu. E a provisão chegou. Então entra na tua galeria da fé. Traz a memória, começa a lembrar agora, fica de pé. E eu quero que você feche seus olhos. E você comece a lembrar como você era antes de conhecer Jesus. Comece a lembrar o primeiro milagre que o Senhor fez na sua vida. O primeiro e o maior de todos, que foi a salvação.
Comece a lembrar outros milagres que o Senhor fez. Coisas que você achava que era impossível e você experimentou, e você provou, e você viu a mão de Deus, e você viu Ele provendo, Ele fazendo, e você achava assim: Senhor, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. E o Senhor foi lá e mudou a sua sorte. Coisas que você achava e disse assim: ah, Senhor, mas e agora eu perdi tudo. E o Senhor fez tudo novo. Traz à tua memória os milagres que você viveu com o Senhor. E tenha certeza que se Ele fez, Ele vai fazer novamente. Se Ele fez daquela vez, Ele vai fazer de novo. Porque não existe nada impossível para Ele. Aquilo que você pensa: ah, Senhor, mas agora não tem mais jeito. Ah, quem foi que disse? Quem foi que disse? No mundo o povo diz assim: ah, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Quem disse isso? Quem disse isso? A morte em Deus é entrar no descanso. Com Deus até a morte é descanso. Não existe nada impossível para Deus.